Olá, que Deus abençoe a todos que me ouvem e assistem nessa hora. Eu me chamo Pastor Luciano e tenho um desejo profundo de deixar uma palavra e essa palavra edificar o seu coração, trazer um conteúdo bíblico que tem me impactado nesses dias. Eu comecei a ler o livro do 2 Crônicas e quando cheguei ali no capítulo 7 fiquei maravilhado com uma pequena frase que Deus fala a Salomão depois que ele constrói o templo. Deus diz assim: Eu ouvirei do céu. Essa pequena frase me tocou profundamente porque Deus estava assumindo naquele instante ouvir as orações que fossem feitas naquele templo. É bem verdade que hoje, no Novo Testamento, depois de tudo que aconteceu pelo ministério de Jesus, a gente sabe que não precisa ter um templo físico para Deus ouvir a nossa oração. Qualquer lugar, qualquer hora é momento de oração e onde nós estivermos, Deus vai ouvir a nossa oração. Porém, ali em Jerusalém, onde de fato tudo começou do ponto de vista da aliança com Davi, a aliança que Deus fez com o povo de Israel e depois a aliança que Deus faz com o mundo inteiro por meio de Jesus, quando ele morre e ressuscita em Jerusalém. Há toda uma simbologia envolvida de também orar em Jerusalém. Eu, quando viajo a Jerusalém levando grupos, nós vamos ao Muro das Lamentações e ali nós oramos. Porque diz o texto bíblico no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 32, quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar, ouve, Senhor, a sua oração. Então, é maravilhoso ler o texto e ver o que acontece, e ver as promessas envolvidas, e como Deus não muda. Apesar do tempo passar e da aliança tomar um novo contorno, é uma aliança agora não mais embasada em sangue de animais, não havia mais a centralidade do templo, mas havia e há um Deus que não muda. E tudo que acontece na construção do templo de Salomão, tudo o que acontece durante a consagração e depois da festa, mostra muito quem Deus é e o que nós, como seres humanos, somos, dependentes totais de Deus. Eu convido você a abrir comigo no capítulo 6 do segundo livro de Crônicas, porque aqui começa um momento que dá início a todo um processo de ações de Salomão, respostas do povo e também respostas de Deus e ações de Deus. É maravilhoso ler esse contexto em que Deus está ali sinalizando coisas profundas do ponto de vista espiritual. Primeiro, nós somos informados que Salomão manda construir um tablado de bronze para que ele pudesse se dirigir ao povo e falar ao povo, e também, ao mesmo tempo, onde ele pudesse fazer a oração. E é dito que ele, ao subir nesse tablado, ele toma algumas posturas que são dignas de notas, que a gente precisa olhar para ela, para estas atitudes, melhor dizendo, e ver o que Salomão fez, o gesto que o que ele fez significa do ponto de vista espiritual. Ele faz, a princípio, um pequeno relato histórico, uma retrospectiva histórica, fala que seu pai desejava construir o templo, mas como ele foi um guerreiro que derramou muito sangue, Deus não permitiu que Davi construísse o templo e a obra ficou sob o comando de Salomão. E esse homem faz o templo e quando está prestes a dedicar esse templo a Deus, ele faz uma palavra, dá uma palavra ao povo e faz uma oração a Deus. Versículo 13 do capítulo 6 de 2 Crônicas,
ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2 metros e 25 2 metros e 25 centímetros de comprimento e largura e 1 metro e 35 centímetros de altura, no centro do pátio externo. Agora, olhe com atenção os gestos que Salomão adota. O rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a assembleia. O ficar em pé é se tornar visível, para que todos saibam que ele está ali e que se ele está em pé é porque Deus o fez, que é Deus quem nos mantém em pé. Essa é uma mensagem. Na nossa vida é isso que acontece. Se a gente está em pé, é Deus que nos manteve em pé. Daí a palavra, Paulo vai dizer, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, porque é Deus, essa capacidade de se manter em pé, é Deus quem nos dá. E depois de se colocar em pé, ele se pôs de joelho. E aí tem a postura da humildade, a postura do quebrantamento, do reconhecimento do lugar dele, que é aos pés de Jesus, aos pés de Deus. Nunca competindo, nunca disputando com Deus glória, honra, poder, fama, porque tudo isso é vaidade da ótica humana. E ele deve estar sempre na posição de alguém que se vê na dependência. E quando esse homem se ajoelha, ele está na posição que todos nós devemos estar. O terceiro ato que esse homem faz, ainda no versículo 13, levantou as mãos para os céus. Ele não coloca suas mãos no peito e começa a bater papo e a dizer que ele é maioral. Ele levanta suas mãos aos céus numa posição total de dependência, mostrando suas mãos vazias e na expectativa de receber graça, misericórdia e poder da parte de Deus. O quarto gesto, não menos importante do que aqueles gestos físicos, esse quarto gesto são palavras. Então esse homem fica em pé, esse homem se ajoelha, levanta suas mãos vazias para que elas sejam preenchidas e depois ele abre a sua boca. Tudo estava pavimentado, tudo estava preparado, porque com gestos ele estava se prontificando a se colocar na posição de alguém que depende. E quando ele abre a boca, diz o versículo 14, que ele diz: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu guardas a tua aliança de amor com os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Um traço, uma marca de Deus, destacada por Salomão aqui, é a fidelidade. A fidelidade é a coerência entre o que se promete e o que se faz. A fidelidade tem a ver com honrar o que se fala. E Deus em tudo mostra a sua fidelidade. Ao cumprir aquilo que ele diz, ao cumprir aquilo que ele assinou. É claro que eu estou falando de forma metafórica. E a oração vai prosseguindo. Ele fala no versículo 18, fazendo uma reflexão teológica, que ele está consciente que apesar de ter feito um templo para Deus, nada é capaz de comportar a Deus e prender a Deus. Deus não vive em templos feitos por mãos humanas. Tanto é que no versículo 18 ele diz: mas será possível que Deus habite na terra com homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Deus, ele é extremamente grande para comparar e para caber em dimensões cósmicas, quanto mais em dimensões terrenas. E ele vai apelando para algo que me chama muito a atenção e me faz lembrar uma palavra de Jesus. Ele vai fazendo na sua oração um pedido para que todos que ali fossem ao templo em Jerusalém e se orassem como ele estava fazendo, ele pedia a Deus
que ouvissem as orações que fossem feitas naquele lugar. Jesus disse, quando expulsou os vendilhões do templo, quebrando suas bancas de animais e de câmbio, Jesus diz: a minha casa é casa de oração. E Salomão, quando consagra o templo, ele vai usar o verbo ouvir de uma forma incansável. Eu só vou mencionar algumas aqui para vocês. Como a intenção de Salomão era que aquela casa, aquele templo, além de ser lugar de oração, fosse também lugar de resposta de Deus. Eu destaquei aqui alguns versículos e vou, de forma breve, falar sobre eles. Versículo 19, Salomão vai dizer: ainda assim, atende a oração do teu servo e do seu pedido, quando eu fizer pedido de misericórdia, Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz na tua presença. Ouve. Versículo 21, ele diz: ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo. Mais uma vez, ouve. Versículo 24, ouve dos céus e age. Não é apenas uma escutativa, mas uma escuta envolvida com ação. Versículo 25, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo. Mas aqui mais me chama a atenção, eu até já mencionei, versículo 32, que aqui há uma referência àqueles que não têm sangue de Abraão nas veias, aqueles que não são judeus de nascimento, mas que têm a busca sincera ao Deus não só restrito a Israel, mas o Deus de toda a terra. Salomão diz: quando o estrangeiro que não pertence a Israel, teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua grande mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar, voltado a este lugar, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Deus é um Deus que ouve. Quando Deus ouve, ele age. Deus não está com o ouvido fechado, Deus está com o ouvido atento. E se tinha algo que Salomão queria, é que Deus ouvisse as orações. Agora some aquilo que Jesus disse com o pedido de Salomão. Você vai ver que a equação é perfeita. Quando a gente ora a Deus com o coração quebrantado, Deus ouve e responde a nossa oração. O capítulo 7 inicia uma nova parte. Até aqui Salomão havia orado. O capítulo 7 diz o que aconteceu depois da oração. O capítulo 7 diz: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu. Quando a gente ora, alguma coisa está acontecendo, ou imediatamente ou paulatinamente. Deus estará agindo, Deus estará fazendo algo, porque as nossas orações nunca caem no vazio. Depois da oração, o fogo consumiu o holocausto, o sacrifício. Segundo, a glória de Deus encheu o templo. Deus habitou o templo. Deus entrou no templo por meio de uma nuvem gloriosa. E essa nuvem é chamada em hebraico de Shekinah. Quando Deus está no templo, quando Deus se faz presente, coisas extraordinárias acontecem, porque Deus está presente. Versículo 2 diz que os sacerdotes do Senhor não conseguiam entrar no templo porque a glória do Senhor o enchia. É como se aquele momento fosse um momento de preenchimento e um momento de Deus receber tudo aquilo que havia sido feito por Salomão e o povo. E a única resposta do povo, aquilo que acontecia, era de exclamar: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E por que dizer isso? Porque Deus tem na sua ação e no seu gesto, na sua marca de caráter, a bondade. Porque se Deus fosse mau, nós não estaríamos aqui.
Deus não fosse bom, nós estaríamos consumidos, porque nós não podemos nem sequer estar na presença de Deus. E a misericórdia dele, que tira o peso do nosso pecado, que nos faz achegar a ele e faz com que ele não nos trate com a justiça devida e use de gesto de complacência e de perdão, é que mostra que Deus, sim, é misericordioso. E é nesse contexto aqui que Salomão faz uma grande festa. Depois de orar, de receber a presença de Deus e ver a resposta de Deus, sinalizando que Deus estava feliz, ele então, por 14 dias, celebra uma festa. E depois de 14 dias, o versículo de número 10 faz um resumo do que aqueles momentos especiais na presença de Deus causou no coração do rei e de todos que foram a Jerusalém participar da consagração do templo de Jerusalém. O versículo 10 nos informa: e todos foram jubilosos e de coração alegre pelas coisas que Deus, o Senhor, havia feito por Davi e Salomão e por Israel, seu povo. O povo estava voltando para casa feliz, jubiloso, é uma palavra que tem um significado além de alegre, além de contente. O júbilo é uma alegria extraordinária. E esse povo volta para casa porque eles tinham que comemorar. Eles estavam plenos, eles estavam regozijantes. E aí vem uma parte que eu acho importante colocar. Depois da festa, provavelmente alguns dias depois daquela festa, o Deus que apenas havia agido, agora resolve falar. Na oração a gente fala. E Deus pode, na resposta, agir ou falar conosco. E no versículo 11 diz, no versículo 12, melhor dizendo, o Senhor lhe apareceu de noite, apareceu a Salomão e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo de sacrifícios e também um templo de oração, como a gente viu nos versículos ali no capítulo 6 do segundo livro de Salomão. Segundo livro de Crônicas, melhor dizendo. É maravilhoso ouvir essa palavra, eu ouvi sua oração. Não tem coisa mais reconfortante do que saber que Deus está tomando providências a respeito da nossa dor, da nossa necessidade. Eu ouvi a sua oração. E ele então chega no versículo 14 e fala para Salomão, de noite, nos quartos, no quarto real, melhor dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Mas isso vai ser alvo da próxima palavra que tenho para falar ao seu coração. Deus o abençoe.